Oi, amoras e amores, amores. Vamos continuar? Essa é uma sequência da aula anterior que falou sobre as indicações reais de cesariana, né? Então, agora que a gente já sabe quando é preciso e importante seguir essa recomendação de ir para uma cesariana, a gente vai falar das situações onde a gente pode escolher e o que nos leva para um lado ou para outro e o que vai pesar aí nas escolhas e na aceitação das indicações, tá? Vamos lá. Vou tirar a tela de novo com vocês. Então, vamos lá. Os riscos da cesariana, eles se convertem em benefícios do parto vaginal, ou seja, quando a gente olha para uma cesariana e vê tudo de mal que ela pode trazer, a gente tende a fugir daqui e correr para cá. A mesma coisa vai ser ao contrário. Quando a gente olha para os benefícios da cesárea e vê os riscos do parto vaginal, a gente tende a correr para cá. Tem resposta certa? Tem. A sua. Só a sua resposta certa para você. O que não existe é uma vida sem risco, tá? Então vamos lá. Riscos cirúrgicos. A cesariana, ela é, sim, uma intervenção bastante invasiva. Todo mundo já ouviu esse papo, né, de tem que cortar 7 camadas. É isso mesmo, tá? A gente não vai dramatizar, não. Aqui a gente vai só falar da realidade, tá? Então, não é para botar medo, não é para aterrorizar. Se a sua escolha for uma cesariana, tudo certo. A gente só precisa saber, antes de escolher, os riscos e os benefícios, né? Isso é uma escolha informada. Então, quando a gente trata de riscos cirúrgicos, o que a gente tem? As hemorragias, né? Toda vez que a gente corta, a gente sangra. Então, na cesariana, a gente tem um risco de 4 a 5 vezes maior de ter hemorragias do que no parto normal. A perda sanguínea num parto vaginal, ela é de 300 a 500 ml em média. Já na cesárea, a gente já começa com 1,5 litro, tá? De média de perda sanguínea. O que isso quer dizer? No caso de uma hemorragia, a gente vai ter um tempo de resposta e tratamento menor, o que pode ser importante, porque isso, né, vai levar a um risco maior para a mãe de precisar de uma transfusão, de UTI, ou até de passar por uma esterectomia, ou seja, de retirada de útero, né? Quando a gente já perdeu muito sangue, o tempo de tratamento, o tempo que o corpo tem para responder ao tratamento, ele é menor do que no parto vaginal, onde a gente já perdeu um pouquinho menos de sangue. Problemas do ato cirúrgico em si, né? Relacionados ao corpo em si. Ou a cirurgia em si, né? Primeiro, complicações anestésicas. Esse é um ponto importante, porque tem muita mãe, muita gente, na verdade, tem medo de anestesia. Não é sem razão, lógico, né? É uma questão que é muito delicada, porque a gente nunca pode não saber se vai ter uma reação anafilática, por exemplo, né? É imprevisível se vai acontecer durante uma aplicação de analgesia, por exemplo, para uma lesão nodular. A recuperação da anestesia ela é desagradável para muitos casos. É comum a gente ter tremores incontroláveis, ter calafrios, ter enxaqueca. Então, a cesariana ela é feita com um bloqueio local, né? Que é a RAC e a peridural, às vezes as duas combinadas no duplo bloqueio. Então, ela vai estar invadindo ali o espaço medular, né? E isso pode levar, sim, a uma alteração aí do fluido cefalorraquidiano, que leva a ter enxaqueca, às vezes prolongada, tá? Então, são riscos que a gente corre que não são raros e que é preciso saber, tá? Até para saber que é normal no pós-parto, quando se passa por uma analgesia até, né? Mesmo no parto vaginal, a gente pode passar por isso aqui depois. E tem ainda, lógico, a questão dos acidentes anestésicos, que a gente também está sujeito quando passa por uma anestesia. Na questão do corte, é possível
não é provável, mas é possível que haja lesão de órgãos internos, ou seja, bexiga, ureter, vaso, intestino, podem ser ou cortados ou pressionados de maneira a ficarem insensíveis. Enfim, tem uma questão aí de manipulação desses órgãos ou de lesão mesmo desses órgãos que pode acontecer, tá? Infecção. Lógico que você está expondo a cavidade abdominal ao ambiente, então a infecção pode acontecer mais frequentemente, né, do que no parto vaginal, porque está abrindo a cavidade abdominal, e pode sim evoluir para uma septicemia, ou seja, uma infecção generalizada, dependendo aí da bactéria que acabar se estabelecendo, né? Vai ter inflamação e dor na ferida por até 15 dias, ou até crônica, no caso de uma aderência, ou problema de cicatrização, formação de queloide, né? Tem gente que tem uma tendência de cicatrização mais problemática, então pode ficar uma dor para sempre. Já vi relato de mãe de 2, 3 anos pós-cesariana que ainda sente dor na cicatriz da cesárea. Assim como tem também as mães que no dia seguinte não sentem, sabe? Estão levemente incomodadas. Então, é uma coisa que não tem como dizer se isso aqui é um fator importante para você ou não, é só você que vai saber. Risco também, abertura de ponto, necessidade de nova anestesia para reparo, né? Então, se tiver decência e abertura dos pontos, às vezes você tem que voltar, fazer uma nova anestesia local, correr novamente os riscos da anestesia para poder fazer os pontos. Dependendo aí da extensão, normalmente quando tem abertura de ponto é porque tem infecção ou rejeição de fio, enfim, tem uma série de riscos aqui relacionados à cirurgia. E também tem as questões metabólicas, né? Do funcionamento do corpo, de forma geral, né? O risco de morte materna, o risco de morte para a mãe numa cesariana, em relação ao parto vaginal, ele aumenta de 3 a 11 vezes, dizem as pesquisas, tá? Por conta de maior risco de embolia pulmonar. Embolia pulmonar é como se fosse um coágulo que vai parar no trombose é o coágulo. Embolia é uma bolha de ar que vai parar no pulmão e que acaba gerando como se fosse um infarto pulmonar, né? Eu estou simplificando a linguagem científica aqui, e vai gerar um choque mesmo, trombose também, pneumonia grave, paralisia de intestino, igual a gente falou de manipulação dos órgãos, pode gerar paralisia de intestino, ou da bexiga, né? Ou seja, dificuldade para defecar e urinar no pós-parto, e às vezes que pode ser prolongado, infecção urinária, hematoma, questões de infecções com febre. Então, tudo isso pode também acontecer em relação aos riscos cirúrgicos, tá? Então, tudo isso aqui é problema aumentado, relativamente grave, em desvantagem para uma cesariana em relação ao parto vaginal, tá? Agora, os riscos para gestações futuras. Isso é uma coisa que raramente a gente considera, né? Normalmente não se pensa nisso. Raríssimos os médicos, eu não sei nem se existe, né? Bem fora da humanização, do movimento de humanização, médico que fala em risco de gestação futura, risco para gestação futura quando ele faz uma cesariana. Eu acho que a maior parte das mães que faz cesariana hoje em dia não faz nem ideia de que existem riscos relacionados às próximas gestações. Primeiro, existe uma menor fertilidade, uma maior mortalidade do bebê na gestação subsequente. Quando eu faço uma cesariana, na minha próxima gestação existe uma menor chance de eu engravidar, né? E uma maior chance do bebê morrer. Aumenta e o bebê morrer desde perda gestacional inicial, precoce, até as tardias, tá? Aumenta também as gestações ectópicas, ou seja, fora do lugar tradicional, ou na tuba, e aí quando ela é tubárica, a gente tem que remover, né? Tem que fazer um procedimento onde muitas vezes até as tubas são rompidas, isso pode causar redução de fertilidade ainda maior para o futuro, ou o embriãozinho se estabelece ali na cicatriz uterina e aí vai ter outras complicações
que a gente ainda vai falar daqui a pouquinho aqui embaixo. Tem um aumento de 2 a 3 vezes no risco de ter um natimorto, ou seja, daquele bebê se formar, crescer, mas chegar num ponto variável das 20 semanas até as 42, onde ele nasce morto, na gestação seguinte, ou seja, se eu fizer uma cesariana agora, eu estou aumentando a chance de ter um bebê morto na próxima gestação. Em 2 a 3 vezes, né? Aumentando essa chance em 2 a 3 vezes. Existe uma maior necessidade de cesariana na próxima. Primeiro, por questão do risco de ruptura uterina, né, que a gente já debateu aqui hoje, na aula anterior, e a Ishmucele, que é como se fosse uma cicatrização ineficiente ou deficitária da cicatriz da incisão cirúrgica do útero. Então, fica tipo uma cicatriz, como se fosse um queloide no útero, sabe? Um ponto de fragilidade no útero. Ou seja, vai precisar de cesariana. Não é em todo o caso de Ishmucele, tem procedimentos terapêuticos para lidar com isso, mas pode aumentar, sim, a necessidade de cesariana nas próximas gestações. Fora isso, tem também o risco de parto prematuro. E tudo isso aqui, muito disso aqui, está ligado às questões que é causado na placenta. Ou seja, ter uma cesariana pode levar a um problema da formação da placenta quando ela adere na cicatriz uterina, tá? Então, vai ter o quê? Aumento de 2 a 4 vezes no risco de descolamento de placenta. Lembra que tem uma cicatriz ali, né? E isso, ela pode estar melhor, mais normal, ou mais alterada. E muitas vezes a gente não tem a informação completa, né? Um aumento do risco de 4 até 45 vezes de ter placenta prévia. A gente falou na outra aula, ou seja, aquela placenta baixa. E aí você vê quanto vai aumentando, né? De uma cesariana, você tem um risco. Se você tem uma cesariana, você tem um risco 4 vezes maior de ter placenta prévia. Se você tem 4 cesarianas, tem um risco 45 vezes maior de ter placenta prévia na próxima gestação. E aí você vai precisar de uma cesariana, né? Aumento de 14 vezes no risco de acretismo placentário relacionado às hemorragias pós-parto. Então, pera lá. Acretismo placentário, que nome maluco é esse? É quando a formação da placenta ela tem um problema, porque a placenta o que é, né? A placenta são células de origem embrionária que vêm do bebê e que vão invadindo o útero para formar uma conexão ali muito íntima dos vasos do bebê com os nossos vasos uterinos para que haja troca sanguínea. Quando isso começa a ser uma invasão exacerbada dessas células para dentro do útero, ou seja, eles não ficam só no endométrio, vai para o miométrio, vai para fora do útero e chega a alcançar até órgãos fora do útero. Então, você começa a ter uma invasão mesmo da placenta útero adentro, que chega a passar para fora do útero e grudar em outros órgãos que estão ali ao redor. Isso é acretismo placentário, é o pesadelo dos obstetras, porque o risco de hemorragia é gigantesco, tá? Olha lá, hemorragias pós-parto com mortalidade de 20%. 20% é um número muito alto. E elevada a chance de histerectomia, tá? Então, acretismo placentário é a gestação de alto risco. Vai ser monitorada e vai evoluir para um caminho totalmente diferente do tradicional, tá? O grau de acretismo vai ser medido e isso vai fazer diferença aí também no desfecho, tá bom? E isso é importante saber, né? Quando eu tenho, então, uma cesariana, na minha próxima gestação, a chance de eu ter acretismo aumenta em 14 vezes. 14 vezes não é pouco, né? Aumento de risco de placenta bilobada e vasa prévia. A gente falou da vasa prévia, que é aquela malformação no cordão umbilical, onde o vaso fica exposto e é vulnerável a ser comprimido, né? Os vasos do cordão umbilical ficam expostos e vulneráveis à compressão ou ruptura, tá?
E a placenta bilobada, ela pode ter problemas também em relação ao desenvolvimento e crescimento do bebê. Complicações metabólicas, um maior risco de hipertensão gestacional. Quem iria imaginar isso, né? Quando eu tenho uma gestação, na próxima, uma gestação que é resolvida por cesariana, na próxima eu tenho maior risco de hipertensão gestacional, de ficar com pressão alta na gestação. Olha que coisa mais maluca. Mas sim, porque a pressão, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, né? E eclâmpsia e síndrome de HELP, que estão todas aqui conectadas, que é a evolução, né? Elas são alterações ligadas ao desenvolvimento da placenta, né? A hipertensão gestacional é totalmente diferente de hipertensão prévia, né? Essa hipertensão que a gente tem, que muita gente tem hoje em dia, cada vez mais, ela é totalmente diferente, porque ela, na verdade, ela se desenvolve a partir de uma má formação da placenta. E como eu disse, toda vez que a gente tem uma cicatriz uterina, se a placenta grudar ali, ela pode ter dificuldades para se desenvolver e desenvolver de forma a gerar outros problemas, um deles, a hipertensão gestacional. Então, a gente falou aqui de mais uma série de fatores que fazem pesar a balança aí para o lado do parto vaginal, com menos riscos, e riscos bastante importantes em relação à cesariana. Riscos para o bebê. A gente vai falar de prematuridade iatrogênica. Iatrogênica é quando a solução proposta acaba causando mais problemas, né? Então, quando a solução, que é a cesárea, traz um problema que às vezes é mais grave. Quando a gente faz uma cesariana antes do momento de maturidade fetal, ou seja, onde o bebê está realmente pronto para nascer, se a gente faz uma cesariana antes desse momento, a gente pode ter um aumento de até 120 vezes na necessidade de internação em UTI, principalmente por problema respiratório. Isso aqui é aquele caso, né, de cesariana eletiva marcada com data, não, porque essa data eu gosto desse número, ou não, vai ter um feriado, vamos marcar antes, ou é fim de ano, vamos marcar antes do Natal, porque o médico vai estar viajando, vai estar de férias, vai estar no congresso. Esse aqui é o caso clássico, né, quando a gente faz a cesariana, na verdade, antes do trabalho de parto. Lembra que a gente falou lá na outra aula, né? Já em alguns casos a gente vai esperar o trabalho de parto iniciar, mesmo que tenha indicação da cesárea antes, a gente vai esperar o trabalho de parto iniciar para ter maturidade fetal. Aqui a gente está tratando dela. Quando a gente tem maturidade fetal, a gente não tem tantos riscos para o bebê, né? A gente reduz consideravelmente os riscos de problema para o bebê. E, no fim das contas, é uma das coisas que a gente mais deseja, né? Isso. Acho que toda mãe, todo pai só quer isso, na verdade, né? Um bebê saudável, um filho saudável. E a gente estuda e né, faz toda essa preparação. No fim, é esse o maior dos objetivos. Então, aqui tem uma fala muito importante, muito especial. Mesmo que na sua balança o peso dos problemas do parto vaginal seja maior, ou os benefícios do parto, da cesariana sejam maiores, e você escolha uma cesariana, mesmo que seja isso, espere o trabalho de parto. Por quê? Porque isso aqui, você vai reduzir em 120 vezes a chance do seu bebê ir parar na UTI, por N problemas, entre eles e mais comumente problemas respiratórios, que podem sim ser graves, tá? Então, se for para pensar em nada, pensa nisso. Se você quer uma cesariana, tudo certo. Cada mulher sabe da sua vida, sabe do peso na sua balança. Mas espere o trabalho de parto, se for possível, se não cair numa indicação daquelas que a gente comentou na outra aula. Espere o trabalho de parto, porque aí o benefício é do seu bebê. E por que isso acontece? Quem conta que quer nascer é o bebê, não é o útero. Não é um hormônio na mãe que desencadeia o trabalho de parto, é um hormônio que vem do bebê. É lindo isso, né, gente?
Ai, Deus, cesariana, a fisiologia é uma coisa incrível. É, vem o cortisol do bebê, que é um hormônio basicamente de estresse, porque é aquele conjunto, né? O bebê está esmagadinho, ele já não tá ficando estressante crescer e tá ali espremido, e esse cortisol vai desencadear na mãe todos os hormônios da cascata do parto. Então, filhote conta para a mamãe que precisa nascer, e aí mamãe bota o corpo para funcionar. E se toda a conjuntura e o ambiente permitir, e houver um ambiente favorável, tudo vai evoluir para que ele consiga nascer quando ele contar que quer nascer. Então, trabalho de parto quer dizer filhotinho contando para o corpo da mãe que tá tudo bem, que as chances dele de sobreviver no mundo são as melhores possíveis, é preciso nascer. E aí a via de parto, aí você vai escolher baseado nessas informações que a gente está falando aqui, tá? Então, quando a gente tira, né, provoca um nascimento antes desse filho contar para o corpo da mãe que precisa nascer, então você aumenta problemas respiratórios, aumenta o risco de baixo peso ao nascimento, aumenta o risco de hipoglicemia, porque o bebê, se ele não está pronto, se ele não avisou que está pronto, ele com certeza ainda não tem as reservas energéticas que ele precisa para as primeiras horas de vida, sem nutrição. A gente vai falar de amamentação também em algum momento, mais para frente, mas primeiro está disponível o colostro em volumes bastante pequenos. A pojadura, que é a descida do leite e que traz um volume maior, uma quantidade de energia maior, ela pode demorar de 3 a 5 dias para acontecer. Então, nesses primeiros dias, um bebê que está maduro, ele está perfeitamente equipado para viver feliz e contente, às vezes com 1 ml, 2, que ele vai conseguir sugar no dia todo, sugando aquela mama, porque ainda não tem leite, mas tem colostro, que é tudo que ele precisa, porque ele tem reserva. Agora, se ele não está maduro, ele não tem essa reserva. E aí, o que ele vai consumir? As próprias reservas. E aí, o que vai acontecer? Hipoglicemia. E quais são, né? E aí é uma cascata, né? A hipoglicemia leva a outros problemas que podem ser muito graves, né? Pode levar a convulsão, por exemplo, lesão neurológica. Então, tudo isso precisa também ser considerado, porque os riscos para o bebê são sérios. E só de pensar nisso aqui, eu já acho que, caso não haja uma indicação médica, só isso aqui já diz para a gente. Mesmo que seja preciso uma cesariana, se não houver indicação de iniciar a cesariana antes do trabalho de parto, espere o trabalho de parto começar e aí busque a assistência para a cesariana, tá? Ainda dentro dos riscos para o bebê, e aí a gente vai falar de outras questões que são para a vida toda e que é muito lindo de ver, né? O impacto de não passar pela cascata hormonal. Isso aqui acho que não dá nem para falar tudo, porque a ciência não descobriu tudo ainda, né? Primeiro, mais dificuldade de estabelecimento de vínculo. Olha essa imagem aqui, né? Isso aqui é uma clássica imagem de puerpério que acontece muito, né? Por aí. Quem já é mãe sabe que é muito difícil lidar com essa chegada, né? E quando a gente não tem um parto vaginal, hormonalmente, a gente não passou pelo que precisa passar, ou seja, o nosso cérebro não foi banhado naqueles hormônios que, teoricamente, teria que ter sido. E aí, a capacidade fisiológica de resposta psicoemocional aos eventos, ela fica, sim, alterada. E a gente não tem real dimensão ainda do quanto isso pode ser sério. Lembra que a gente falou na outra aula de uma taxa de depressão pós-parto muito aumentada quando a gente tem violência obstétrica? Olha só o impacto, né? Você ir para uma cesariana indesejada sim uma violência obstétrica que pode levar a isso. Então,
estabelecimento de vínculo, que é aquela conexão entre a mãe e o bebê, na verdade é disso que o bebê depende para sobreviver e viver bem. Porque uma mãe feliz, ou uma mãe que está realizada, né, mesmo que esteja cansada, mesmo que esteja com deprivação de sono, ela consegue dar conta desse bebê, principalmente se ela tiver ajuda, né, gente? Porque vamos combinar que não foi feito para ser feito sozinha, não foi. A gente vai falar de plano pós-parto também, viu? Mas essa mãe, quando ela passou pela cascata de hormônios, ela está mais bem preparada para lidar com esse serzinho aqui. Porque o que ele faz com a gente no começo não é brincadeira, não, né? É muito amor mesmo. E amor, bem, amor é ocitocina. Parto é ocitocina. Então, tem repercussão direta na saúde do bebê. Vai ter mais dificuldade no estabelecimento e manutenção da amamentação. Por quê? Uma mãe que não passou pelo trabalho de parto, principalmente um trabalho de parto completo, né? Se só entrou em trabalho de parto inicial, é uma coisa, mas se você ficou horas em trabalho de parto, deu tempo de passar por vários dos hormônios, né? De liberar vários dos hormônios que precisam liberar. Então, a chance, por exemplo, da ejeção de ocitocina ter acontecido num nível maior é mais alta. E vamos combinar o seguinte: ocitocina sintética, que é aquela do sorinho, né? O famoso sorinho, ela não chega no sistema nervoso central, que é o cérebro, né? A medula e cérebro. Ela só endógena, ou seja, só que a gente fabrica, que vem do cérebro, chega no cérebro. A ocitocina sintética, ela só vai agir no muscular. E em alguns efeitos, tem outros efeitos no músculo além da contração, mas ela só vai agir em nível muscular. Ou seja, o cérebro não está sabendo que tem hormônio do amor rolando, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui das cadelas, por ter esse background veterinário, né? Em várias raças de cachorrinhos, quando a gente tem, e hoje, infelizmente, a gente tem esse cenário, né? Onde tem raças que foram criadas para uma estética, né? Foram desenvolvidas baseado exclusivamente na estética e deixou de se considerar a fisiologia, a saúde dos animais, e a gente tem raças aí com N problemas, e um desses problemas é que muitas raças não conseguem nascer. Você pegar os bulldogs em geral, o bulldog inglês, o bulldog francês, especialmente esses dois, os pugs, eles têm muito problema de distócia no parto, ou seja, de alterações que não permitem os cachorrinhos nascerem. E aí, o que acontece? A recomendação passou a ser, muitas vezes, da gente partir para uma cesariana, e a maior parte dos veterinários calcula isso. A gente consegue calcular com uma precisão razoável, faz até exame de ultrassom para saber de viabilidade dos bebês, mas faz a cirurgia antes do trabalho de parto. E aí o que a gente vê? Rejeição de ninhada. Os animais não mentem, gente. A cadela, no caso, né? É lógico que a gente não é assim, mas tenta fazer um paralelo. Tem cadelas que comem filhotes quando passam por cesarianas. Por quê? Pensa do ponto de vista dela, né? Ela dormiu e acordou com aqueles serzinhos ali. Ela não vivenciou aquela transformação, aquele momento. Não foi banhado o cérebro não foi banhado com os hormônios e ela não passou a experiência. Então, de repente, tá aquele serzinho, no caso o bebê, ali demandando 78 horas das suas 24, fica mais complicado, né? De estabelecer vínculo e de ter um pós-parto mais tranquilo, mais feliz, né? Outro hormônio que vale a pena citar é a melatonina. A gente nem fala de melatonina em parto, mas sim, ela é liberada num momento muito importante e ela passa a barreira placentária, atinge o bebê e garante proteção antioxidante nos primeiros anos de vida. Gente, antioxidante é vida. Antioxidante é tudo que a gente quer para manter a pele jovem, né? A oxidação é o principal processo de deteriorização celular, ou seja,
todas as alterações que a gente sofre no nosso corpo estão ligadas à oxidação das células. E se a gente tem um potente hormônio agindo no corpo das crianças nos primeiros anos de vida, isso não está documentado, mas muito provavelmente se traduz em menos doenças, né? Menos problemas. E aí a gente fala, né, dos impactos neuropsicoendócrinos não mensurados. A gente tem pesquisas na área da psicologia já relacionando. Olha só essa. Tem uma pesquisa que fala que foi documentado dentro de uma prisão, eu acho que é nos Estados Unidos, que foi avaliado que, sei lá, eu não lembro a porcentagem exata, mas era entre 80% e 90% dos presos tem histórico de parto cesariana e não amamentação. Precisa falar muito, né? Não tem algo de muito importante aí? Já do ponto de vista aí da cena, a gente pode também considerar que o primeiro grande vencimento, a primeira grande vitória da vida é o nascimento. A gente ainda não tem como mensurar isso cientificamente. Eu sou a rainha de falar que tem que ter dados científicos, né? Mas tem coisas que eu acho que a percepção vai além, né? Essa nossa intuição, ela nos favorece nesse momento também. Ter essa percepção de que eu sou capaz de nascer, eu sou capaz de nascer. Eu sou acolhido e amamentado pela minha mãe. Isso traz uma força. A gente não tem dimensão científica disso ainda. Está começando, sabe? Tem vários trabalhos já mostrando, correlacionando. Mas eu também não sou psicóloga, não tenho como aprofundar nisso. Mas sim, já é amplamente discutido esse assunto. Então, o impacto de não passar pela cascata hormonal, ele não é um impacto que deve ser levado muito levemente, não. Ele é algo que vai ter profundas implicações para a vida toda do seu filho, da sua filha. E ainda, riscos para o bebê, o impacto de não passar pelo canal vaginal. Aqui cabe dizer uma coisa seguinte, que tem muitos casos onde a gente passa pelo trabalho de parto, às vezes um trabalho de parto que é difícil, arrastado, com uma série de intercorrências, intervenções, e acaba com uma indicação de cesariana. E principalmente para as mães que desejam muito essa experiência do parto vaginal, isso pode ser uma frustração muito grande, e elas têm essa fala de, ai, poxa vida, né? Soubesse, não tinha ficado tanto tempo lá. Ou até parte muito das equipes não humanizadas essa visão, né? Essa fala de que, soubesse, podia ter ido direto para a cesariana que tinha economizado tempo. Isso não é real, tá? A gente falou agora do impacto hormonal e é importante dizer que quanto mais longe no trabalho de parto você chega, mais benefícios você angariou para o seu bebê, tá? Então, se ele tiver contato com a flora vaginal, você chegou no último dos estágios antes de nascer, tá? Então, mesmo que o bebê esteja baixo, né, já mais baixo, já encaixado, e parou a evolução, ou teve alguma alteração de batimento cardíaco fetal, precisou de fazer cesariana, não se sinta frustrada, né? Não se sinta. Você venceu, você garantiu ao seu bebê melhores condições de vida por ter passado por tudo isso, e certamente dentro da sua psique isso também vai ter um peso muito grande, e tem que ter, porque isso não tem vergonha nenhuma, pelo contrário, tem uma grande vitória aí. Então, o que pode fazer diferença, então? Não passar pelo canal vaginal. Olha só que interessante. Mesmo em bebês nascidos a termo, ou seja, né, já maduros, tem um aumento de 7 vezes no risco de ser internado na UTI por problemas respiratórios. Por quê? Porque quando a gente
quando o bebê passa pelo canal vaginal, existe uma compressão torácica, e até tem fotos, eu precisava colocar aqui. Tem fotos que a gente vê que essa compressão ela facilita muito na expulsão do líquido. O líquido amniótico que está dentro do pulmão, essa compressão, olha como a natureza sabe, né? É tudo apertadinho e ajuda a sair o líquido de dentro do pulmão. Tem outros fatores aí também, né? E uma outra questão é que não vai haver aquela contaminação do corpo do bebê pela microbiota materna, que é uma microbiota benéfica, né? São bactérias, a gente está populado por elas inteirinho, né? Da cabeça aos pés. E as bactérias do trato vaginal, elas que vão tomar conta ali do corpinho do bebê e vão sim trazer para ele maior imunidade, menor risco de alergia. Olha só isso, menos chance de obesidade, porque essa flora é a que vai tomar posse lá do intestino do bebê, vai colonizar o intestino, e já existe trabalho científico hoje mostrando que quando há uma população maior de um certo tipo de bactérias e menor de um outro certo tipo, e esse maior aqui são justamente essas bactérias que vêm da flora vaginal e que são multiplicadas muito, muito, muito com a amamentação no peito, né? Menor chance de obesidade. Consequente, menor chance de desenvolver diabetes, hipertensão, outras síndromes metabólicas e até alguns tipos de câncer. Fazem ideia disso, né? Parto vaginal, só o fato dele passar pela vagina vai diminuir tudo isso na vida inteira dele. Incrível, né? Inclusive, foi feito um trabalho científico onde o que eles fizeram? Quando havia indicação de cesariana, passava uma gaze estéreo na vagina da mãe, e logo que o bebê nascia, ia usar essa gaze para passar em certas partes do corpo do bebê para popular, né, para poder colonizar o bebê com essas mesmas bactérias que ele teria adquirido durante o trabalho de parto. Bonito, né? Muito bem. Mas nem tudo são flores, né, gente? Não é à toa que a gente tem que fazer escolhas. Tudo é uma balança, como a gente falou no começo. E o que vai pesar mais depende de você. Agora a gente vai falar dos benefícios da cesárea, porque ela tem sim benefícios e que também devem ser levados em consideração. E jamais pode-se desrespeitar a escolha de uma mãe, de uma família, por uma cesariana. Como a gente falou no começo, os números são números. A sua realidade, a sua capacidade de identificar o que é que você banca é que importa no fim das contas, tá? Quais são os benefícios da cesárea e os riscos do parto vaginal? Então, vamos lá. Benefício de cesárea, primeiro deles, a cesárea por escolha materna, né? Essa cesárea que é agendada antes do trabalho de parto, muitas vezes, por conta disso aqui, a tocofobia, que é o medo, paralisia, na verdade, é uma patologia, já foi diagnosticada em até 14% das mulheres no mundo, e está muito relacionada a traumas e experiências anteriores, seja experiências próprias, né, de gestações anteriores, ou de pessoas conhecidas. Vale falar aqui que a violência, ela está na percepção do ato e não no ato em si. A gente se sente violentado em situações que outras pessoas não se sentem. E é a percepção de cada mulher que vai dizer para ela, né, se ela é capaz de passar por uma experiência parecida novamente ou não, ou se vai desenvolver um medo gigantesco daquilo. Dentro de um cenário violento, como o que a gente tem no Brasil, né, por questões que a gente até já falou, saber que isso pode ter acontecido de maneira muito invasiva, muito dolorosa, nos força a jamais desrespeitar a escolha de uma mulher por uma cesariana eletiva.
ela tem direito de ter acesso a todas as informações que a gente está falando aqui. E ainda assim, ela pode escolher uma cesariana eletiva antes do trabalho do parto, se ela quiser. Por quê? Sabendo, sim, lógico, que ela está desrespeitando aí um ser importante que é o bebê, né? Porque quando a gente faz uma cesariana antes do trabalho de parto, a gente tirou do bebê o direito de dizer quando estava pronto. Mas e a gente, quem somos nós para julgar, né? Mulheres que passaram por violências anteriores, a gente tem que respeitar a escolha delas, né? O medo da dor e de desfechos negativos, né? Às vezes elas passaram por momentos em outras gestações onde não houve nenhuma possibilidade de acolhimento, de uso de técnicas de alívio da dor durante o parto, onde ela foi obrigada a ficar no quarto com um monte de outras mulheres e um cenário de abuso real, né? Às vezes até físico, né? Onde ela fica presa, deitada, com muita dor, em posições desfavoráveis, às vezes levando até desfecho negativo, com um bebê que nasce precisando de UTI, num parto vaginal forçado. Isso é extremamente traumático, né? E não pode ser desvalorizado. Lógico que a gente hoje em dia também tem uma questão de desconexão com o corpo, né? Dessa capacidade de sentir. E isso vem já de um outro lado, né? A mulher está sendo hoje em dia forçada a se portar como um homem, praticamente, né? As metas são iguais para ambos. E não é machismo ou sexismo que eu vou dizer, mas a gente tem que encontrar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino e para permitir que cada um expresse o seu potencial da maneira como foi desenhado e que faz sentido para si, numa maneira que não seja reprimida jamais, né? Que não leve a traumas em relação a gente ser capaz de se conectar com o nosso corpo e sentir, seja o que for que ele está trazendo, porque se a mensagem é de alegria, a gente comemora, se a mensagem é de dor, a gente pode chorar. Mas quando a gente não pode chorar, ou gritar, ou manifestar raiva, quando isso tudo é reprimido, a gente vai se isolando, né? Como se a gente se separasse de nós mesmos. E o trauma no nível psíquico é gigantesco. Como é que uma mulher vai passar novamente por essa situação se passou por uma história dessa, né? E a gente tem hoje em dia, né, também, principalmente dependendo do nível socioeconômico, falta de acesso a tanta coisa, né? Falta de acesso ao básico. Como é que a pessoa vai ter preparo emocional para um evento tão profundo que exige uma conexão tão íntima consigo mesmo, que é o parto vaginal, sem anestesia, por exemplo, né? Sem analgesia? Como é que a gente vai forçar uma mulher a passar por isso se ela não está pronta emocionalmente para isso? Porque exige muito da mulher passar por um parto. Ela não se sente segura, acabou. E isso tudo, na verdade, cai na mesma questão, que é a baixa qualidade da assistência, profissionais que não estão preparados para dar o apoio emocional, o apoio técnico que deveriam, também porque faltou para eles, na verdade, né? Mas muitas vezes faltou, outras vezes eles simplesmente escolheram não se atualizar. Mas o problema é que muitas delas fazem essa escolha sem que tenham recebido todas as informações sobre os riscos. E isso é que a gente combate, sabe? Eu defendo até a morte o seu direito de escolha, mas também defendo que todas as mulheres tenham acesso a todas as informações, sem parcialidades, para que possam fazer as suas escolhas, desde que estejam preparadas para isso, né? Então, cai na pílula azul e na amarela, né? Tem gente que prefere tomar a pílula do desconhecimento, né? O conhecimento pode ser um fardo também, né? Pode ser muito difícil. Para quem assistiu Matrix, a mensagem fica bem clara, né? Às vezes a gente simplesmente escolhe viver em Neverland, né? Na Terra Mágica e não enfrentar.
tudo bem, né? Tudo bem. Cada um segundo as suas capacidades no momento em que se encontra. Agora, é preciso sim dizer que do ponto de vista científico, nos casos de gestação em risco habitual, a cesárea por escolha materna não oferece nenhum benefício. Nem a mãe, nem ao bebê. E oferece, sim, vários riscos. E é preciso que, se essa escolha for feita, isso seja sabido. Como eu disse, o que pesa mais para você na balança? Outros riscos do parto vaginal. A gente já falou várias vezes, ruptura uterina, né? Então, vai aumentando a chance de ter uma ruptura uterina à medida que a gente vai fazendo mais cesariana subsequente, principalmente se o intervalo for menor que 18 meses entre os partos. O prolapso de cordão, que é extremamente raro, mas também aumenta os riscos aumenta nos casos aumenta os riscos de ocorrência de prolapso, como a gente falou, nos casos de ruptura artificial das membranas, né, e bebês que estavam pélvicos, né, muitas vezes a gente tem aquele bebê pélvico que fica enrolando para virar e vira só lá no finalzinho, às vezes faz uma VCE, né, que é a versão cefálica externa, uma manobra médica que é feita para virar bebês meio que com carinho e amor, mas de firmeza, né, de forma externa. O médico usa a mão, né, para virar o bebê mesmo. E a gente pode até falar sobre isso se seu bebê tiver pélvico, mas muitas vezes esses bebês que foram feitos a VCE, por conta de terem sido virados já com 36, às vezes 36, 37 semanas, que é onde faz essa manobra, eles não têm um encaixe tão grande na pelve ainda, o útero não estava moldado para isso, e acaba tendo um risco maior de prolapso de cordão. Como eu disse, extremamente raro, mas pode acontecer. Pode acontecer, e sim, é uma emergência, tá? A gente precisa conhecer os riscos, saber que são raros, e pensar na nossa balança o quanto pesa isso. E aí a gente vai falar de um dos maiores medos das mulheres, as lacerações vaginais. Esse é um ponto muito importante. Depois a gente vai falar também, num outro bate-papo, a gente vai falar sobre episiotomia. Mas o que são lacerações vaginais, né? Quando o bebê nasce, vamos imaginar que isso aqui é ali a vagina, tá? Desculpa, o esfíncter anal, aqui. Aqui, os músculos do períneo, esse laranjinha. E aqui a pele do períneo, na verdade, é a mucosa vaginal, né? Então, pensa o seguinte, aqui está o bebezinho. Quando ele nasce, se dá um cortezinho pequenininho só nessa primeira camada, é uma laceração de primeiro grau. Se for mais profundo o corte, é uma laceração de segundo grau. A maior parte das lacerações que acontecem, a maior parte esmagadora, 70%, 80% delas está aqui, tá? Mas tem casos onde essa laceração ela é mais profunda, ou seja, o corte acontece mais profundo da vagina até próximo da entrada da luz anal, né? Ou pode sim fazer o que a gente chama de fístula, onde há uma ruptura total aqui, tá? Isso aqui é só uma descrição, tá tocando terror na sua cabeça, mas vamos falar disso com mais calma para não ter medo, tá? Fatores que são protetivos. Caímos de novo na mesma tecla, que é a qualidade da assistência. Manobra de Christeller e episiotomia. Tem que recusar, tá? A gente vai falar disso numa outra aula. Mas manobra de Christeller é aquela famosa empurrada da barriga, né? A ajudinha. E a episiotomia é o piquezinho, né? A gente vai falar dela também numa outra aula. Isso aqui já foi provado que não tem validade. Na verdade, a episiotomia ela é uma laceração de segundo grau, tá? Então, se você, na verdade, faz um corte aqui, ela não vai em direção ao ânus, tá? Ela vai na direção lateral. Aqui a episiotomia hoje em dia é feita na direção lateral, mas ela é uma laceração que vai cortar profundamente aqui os tecidos. Na verdade, ela não chega até o ânus, mas ela chega
como se fosse até o ânus. Ela é longa e profunda, é um corte profundo na pele. Seria o equivalente a uma lação até de 4 graus, só que no caso não está chegando ao ânus, tá? Então a gente deve recusar, tá? Isso aqui a gente vai falar sobre isso em plano de parto. Parto instrumentalizado também aumenta o risco, ou seja, se precisar usar fórceps ou vácuo extrator, aumenta também o risco de ter laceração vaginal. E também o uso de ocitocina aumenta o risco. O que é preciso? Importantíssimo. Posição e mobilidade da mãe. Gente, parto não foi feito para a gente sentar ou deitar numa mesa, ficar lá, às vezes até amarrado, fazendo força. Não é isso. O evento não é esse. Tá? Isso aí é efeito da medicalização. A mulher foi desenhada para parir numa posição mais verticalizada. Tá? Os resultados mostram hoje em dia que quando a incidência de laceração, quando a mulher está em posição verticalizada ou até lateralizada com a perna, né, ou fechada ou aberta, dependendo do que ficar mais confortável, não precisa estar sempre aberta, pelo contrário, tá, gente? Essas lacerações tendem a reduzir. Agora, ter a possibilidade de se mexer, esse é o que faz a diferença. Não importa se você está vertical ou lateral ou de ponta cabeça. Se você não puder se mexer, a chance de acontecer uma laceração ela fica aumentada. Mesmo na banqueta, muita gente já ouviu falar da banqueta de parto, né? Que é você vê que o humano é um artifício da humanização, né? Essa coisa de que bota a humanização numa coisa, né? Porque o parto foi na banqueta e ele foi humanizado. Não. Banqueta pode até aumentar o risco de laceração. Pode aumentar, não é que aumenta, né? Pode aumentar, dependendo se o manejo foi correto. Se essa mãe teve mobilidade, estava de pé, andou, se mexeu, e aí na hora do finalzinho do expulsivo decidir sentar na banqueta, pode não ter laceração, tá? Mas se ela foi obrigada a fazer o expulsivo inteiro na banqueta, pode sim aumentar o risco de laceração. Então, o segredo primeiro segredo de proteção: gente que te permita fazer o que você quer, o que você acredita, se mexer, achar a posição mais confortável. Gente que não faz cristelera e episiotomia, né? Gente que vai saber fazer um parto instrumentalizado, caso necessário, pode ser muito benéfico, a gente vai falar disso depois. Foi-se o tempo em que fórceps era trauma, tá? Hoje em dia é possível usar fórceps com uma excelente indicação. Gente que sabe usar isso, né? No tempo certo, respeitando a fisiologia. Uso de ocitocina na dose certa, na graduação e evolução das doses corretas, no momento certo também, não muito cedo, não logo de cara. Posição, ter liberdade de se mexer. Fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica é um excelente advento recente, onde as fisioterapeutas foram se capacitando para trabalhar focadas nos músculos da pelve. Quando a gente fizer exercícios de spinning baby juntas, a gente vai falar disso também. Eu fico olhando para vários lugares da tela, porque cada hora tem um negocinho que muda de lugar. Tá? Mas, enfim, fisioterapia pélvica, ela vai ter um preparo focado nos músculos da pelve e do períneo. Inclusive, a fisioterapeuta pélvica está habilitada a fazer massagem perineal. E massagem perineal, na verdade, você não precisa de ninguém para fazer. Você pode fazer, companheiro ou companheira pode ajudar. Tem vídeo aqui no nosso grupo de como fazer, tá? A gente pode conversar sobre isso. E massagem perineal, principalmente se associada à fisioterapia pélvica, tem já evidência de que pode reduzir bastante os graus de laceração. Tem também os exercícios de Kegel, que eu acabei esquecendo de listar aqui. Também o link está lá num dos vídeos, talvez eu deixe aqui de novo. Tudo isso ajuda a preparar os músculos, as fáscias, os ligamentos da região pélvica para que o trabalho de parto seja mais fluido e que, principalmente no expulsivo, essa chegada do bebê não seja abrupta,
e dê o tempo, né? Muitas vezes não é possível, o povo acha que vai, pum, nasceu, não é? Muitas vezes o bebê fica ali no canal de parto, vai e volta por um tempão, às vezes. Porque essa musculatura está se dilatando, está se distendendo, o colágeno ali está se soltando. Aos poucos, devagarzinho, ele nasce, o bebê nasce sem laceração. Agora, se há uma pressa descabida, porque não tem nenhuma alteração do bebê, o bebê está bem, né? E para isso a gente faz acompanhamento do BCF, né? Do batimento do cardíaco fetal. O bebê está bem, respeita o tempo, não tenha pressa, curta esse momento, é o único. Ele é único, mesmo que você vá ter 5 filhos, é um para cada filho. E aí a gente, tendo essa paciência, a gente reduz significativamente as chances disso acontecer. Vou passar link para vocês de trabalhos de maternidades aqui no Brasil, com uma iniciativa forte, humanizada, de redução drástica de laceração vaginal, tudo baseado nesses comportamentos, tá? Em comportamentos de respeito da fisiologia, respeito à liberdade da mãe e não utilização de técnicas que já foram ultrapassadas. A analgesia também é uma outra questão, tá? Isso é importante saber para quando a gente vai escolher a analgesia, a gente vai falar mais disso também numa outra aula, quando a gente perde a propriocepção, ou seja, perde a capacidade de sentir, né? Porque é justamente para isso que a gente toma anestesia, a analgesia, para não sentir a dor, né? Então, mas não sentir a dor tem esse porém. Você não sabe o seu limite. E o nosso corpo conta o nosso limite. Quanto de força você quer colocar naquele movimento, além da força intrínseca que vem de um puxo, né? Às vezes você se sente chamada a fazer a força. E quando você está analgesiada, você não sente esse chamado, né? O puxo vem de forma natural, mas você muitas vezes ou não vai fazer nada, mas o mais comum você vai ser guiada a fazer força. Força de cocô, né? Como dizem por aí. Famosa. Faz força aqui embaixo, faz força. Essa força pode ser a grande responsável por uma laceração, porque você não está percebendo o que está acontecendo, você não sente o limite de dilatação do seu períneo. Às vezes você não vai sentir o anel de fogo, né? O famoso anel de fogo, que é quando o bebê está coroando na vagina, tem a distensão máxima ali, é uma ardência da parte externa da vagina, da vulva, na verdade, né? E você percebe que é hora de respira, 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 respira e deixa, sabe? Se entrega para aquela dor que aos poucos vai sumindo. E aí o corpo trabalha na fisiologia, a bebê volta um pouco para dentro e vai para frente até que isso passa, né? Para isso, para falar um pouco mais profundamente de laceração vaginal, porque muita gente tem muito medo do impacto disso no longo prazo, né? Na questão, principalmente na questão sexual e na questão de ser dolorido, né? A dor pode persistir por muito tempo. A gente vai falar mais disso em outro momento, mas eu vou indicar para vocês e vou passar para vocês um vídeo de uma aula da Ana Olive Naber, que fala da Ione, né, o nome sagrado da vulva e vagina, do poder feminino, que aborda lindamente esse tema. E é importante saber também, a sutura, nos casos de lacerações de primeiro e até de segundo grau, ela não é obrigatória, tá? A gente só vai suturar nos casos em que houver um sangramento persistente. Às vezes tem um vasinho ali que não para de sangrar, então precisa dar um pontinho. Então saiba que muitas vezes, mesmo que você tenha assim, uma laceração que tende a ser de primeiro, segundo grau, as chances dessa recuperação ser tranquila e até nem precisar de ponto, ela é alta, tá? Agora, acontece laceração de terceiro, quarto grau sem mesmo com tudo isso sendo respeitado? Sim, acontece. A chance é alta? Não, é ínfima, é muito pequena. Mas sim, ela acontece, tá? Então a gente precisa saber de tudo isso para poder colocar mais uma questão na balança. Aí, já quase finalizando, os riscos para o bebê
asfixia perinatal. Na verdade, a gente fala de asfixia do neném, o neném nasceu afogadinho, o neném nasceu, não conseguiu respirar, faltou oxigênio, mas a gente não tem medo que falte oxigênio, a gente tem medo que isso cause alguma coisa séria para o resto da vida dele, que é a paralisia cerebral. Tá? Incidência de paralisia cerebral, de 0,3% a 2%, dependendo aí de onde você está, e dependendo de onde mesmo, tá? Em centros com equipes bem treinadas e hospitais capacitados, a tendência a ser muito baixa, mas muito baixa. Agora, quanto pior a qualidade da assistência e pior a capacidade do hospital, da maternidade de lidar com os eventos, isso aqui vai aumentando potencialmente, tá? E a realidade a assistência brasileira está muito mais tradicional, a não ser que você tenha acesso a uma equipe de confiança com um hospital legal, está muito mais para cá do que para cá. Essa é a realidade, né? E é preciso saber isso. A asfixia perinatal, que é essa aqui, ela, na verdade, corresponde a apenas 10% dos casos de paralisia cerebral. Então, é importante saber que não é toda asfixia perinatal que vai gerar paralisia cerebral e nem toda paralisia cerebral que veio de uma asfixia perinatal, tá? Então, quando você vai conversar com alguém que trabalha dentro de uma de uma CTI, uma UTI neonatal, e fala dos bebês que chegam que têm paralisia cerebral, nem todos eles é devido a uma asfixia perinatal, tá? Não é só porque faltou oxigênio que se causa paralisia. As demais causas de paralisia cerebral estão ligadas aos fatores de risco. Agora, lembre, nem todo caso de asfixia perinatal vai levar à paralisia cerebral. Agora, quanto menor a capacidade da equipe e do hospital de lidar com a situação, maior as chances de a gente ter problemas com paralisia cerebral. Isso é importante. Quais são esses fatores de risco que também causam, né? Tocotraumatismo, ou seja, trauma uterino, né? Seja uma batida de carro, uma queda, ou manobra de cristelero, que pode ser, sim, considerada um trauma, que é aquela empurra a barriga, né? Prematuridade também pode ser um fator de risco. Baixo peso ao nascimento, olha só, né? Duas questões aqui que a gente favorece com a cesariana. Ninguém fala de paralisia cerebral em casos de cesariana, mas tem, tá? Causas pré-natais. Então, é possível, por exemplo, que o bebê tenha um AVC intraútero, complicações da gravidez, né? Todos os problemas metabólicos, hipertensão, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, HELP, diabetes gestacional, todos podem favorecer uma alteração que leve, sim, à paralisia cerebral, complicações tipo, sei lá, descolamento de placenta, tudo que fizer faltar sangue pode ser uma causa de paralisia cerebral também. Causas pós-natais, trauma cerebral do bebê, infecções, qualquer causa de convulsão, a hipóxia, que é a asfixia, a icterícia grave, ninguém fala de icterícia grave como causa de paralisia cerebral, mas intercorrências clínicas, né, variadas aí durante a gestação, e muito importante, um pré-natal deficiente. Quando falta exame, falta acompanhamento, às vezes a gente chega nisso aqui quando poderia ser evitado. E, aliás, várias dessas coisas podem ser evitadas, e isso que é o mais triste. Basicamente, a gente cai de novo na mesma questão, na assistência de baixa qualidade. Há muitos fatores de risco ligados justamente às intervenções mal indicadas. Então, se a gente falar, igual a gente falou aqui, prematuridade, baixo peso, né? Intercorrências clínicas, pré-natal deficiente, baixa assistência, intervenções mal indicadas. Existe, sim, uma associação positiva da asfixia perinatal com o parto normal? Sim. Principalmente no parto instrumental? Sim. Enquanto a cesárea é um fator protetivo, cientificamente, sim. A cesárea protege contra a asfixia perinatal.
Mas a asfixia também acontece em cesáreas? Sim, também acontece. Agora, qual que é o caminho? Prevenção, né? Tudo, como a gente falou, muito disso aqui pode ser prevenido. A chance de ocorrência, ela é pequena? É pequena. Se a gente prevenir, trabalhar contra, fizer tudo isso contra, as chances são baixíssimas, tá? E durante o trabalho de parto, monitoramento fetal eficiente tem que acompanhar o batimento cardíaco. Isso é importantíssimo, né? E até devido à minha história, eu já ter vivido essa situação dentro da doulagem. Isso aqui é uma lição que eu jamais vou esquecer. O monitoramento cardíaco fetal, ele é fundamental e tem que ser frequente. E se não tá, a gente vai pegar no pé das enfermeiras, né? Tem que ter. Agora, a recomendação. Por que que a gente estuda tanto para achar o lugar ideal? Não buscar um parto normal, parto vaginal, com equipe que tem taxa super elevada de cesárea, gente. Se o médico foi na formação dele, lá no core dele, está que a cesariana é melhor, e ela pode ser muito melhor várias vezes, mas se ele só acredita nela, e se ele vê o parto vaginal como um risco, e desconsidera todas essas informações que eu passei aqui, ele só aprendeu a fazer cesariana. E aí, se não, sei lá por quê, ele oferecer de acompanhar um parto vaginal, sem ter a ciência, a prática, os estudos, a técnica, curso, treinamento para acompanhar parto vaginal, você está escolhendo um risco maior. Contratar uma equipe que não faz parto vaginal com frequência para fazer um parto vaginal aumenta os riscos de paralisia cerebral. Isso precisa ser dito, tá? Então, não vamos deixar a coisa cor-de-rosa, vamos tratar de realidade. A asfixia perinatal é um dos riscos do parto vaginal. Pode acontecer com tudo a favor? Pode. Sim, pode. Né? Os próprios médicos humanizados passam por isso. Extremamente raro, mas passa, tá? Então, asfixia perinatal nem sempre vai levar a paralisia cerebral. Tem tratamento em que o bebê pode se recuperar e não ter efeito nenhum. Se recupera em algum tempo, variável, e não tem sequelas. E tem também os casos onde vai evoluir para paralisia cerebral. E a maioria esmagadora dos casos está relacionada a uma baixa qualidade da assistência, intervenções mal indicadas e despreparo dos profissionais para lidar com partos vaginais. E a cesárea, nessa questão aqui, a cesárea passa desapercebida, porque quando nasce um bebê de cesárea com asfixia perinatal, a culpa cai no parto vaginal. Ou cai em ninguém, sabe? Ah, não, tinha que ser. E não é bem assim, tá? Mais uma questão, então, para a gente colocar na nossa balança. E agora, por fim, a questão da distócia de ombro, que também é uma questão para o parto vaginal, um risco que acontece. Pode acontecer, não é comum. Quando o ombro do bebê fica preso, né, no giro do bebê, ele não consegue fazer o giro completo, e o ombro fica preso aqui no osso pubiano da mãe, tá? Então, ele fica com a cabeça já quase para fora e o ombro preso. Isso, a gente tem um sinal de tartaruga, né, que é a cabecinha até aqui, assim. A equipe que está bem treinada vai identificar isso com facilidade, vai agir rapidamente e vai executar as manobras que tem a ver com ficar de quatro apoios, abrir a perna, lateralizar a perna, enfim, eles vão manejar isso de forma rápida a desprender isso aqui e sair sem nenhum trauma, tá? Essa história foi preciso quebrar a clavícula, e a gente tem pessoas que contam isso ou que viveram isso, né? Isso não é ainda tão raro, né? Mas a gente ainda vê, mas isso é coisa de equipe desatualizada, tá? Hoje em dia não se faz mais isso. Equipe treinada, hospitais de qualidade, maternidade de qualidade, e não é tão raro de encontrar, tá? As pessoas
As equipes em geral, a assistência em geral já está capacitada para fazer isso, e não deve ser um risco muito alto, tá? Mas pode acontecer? Pode. Muito bem. Fechando, então, qual que é a mensagem? Não existe parto sem risco, porque não existe vida sem risco, gente. Só cada mãe, cada pai, cada família vai conseguir fazer as escolhas que fazem sentido dentro dos seus valores. Não tem shortcut, né? Não tem um caminho rápido para chegar na solução, não tem solução certeira, não tem resposta certa, tem o que faz sentido para cada um de vocês. Sabendo de tudo que vocês sabem agora, vocês estão mais preparados para escolher, vocês vão poder colocar na balança, né? Aquilo que para mim parece um grande problema pode ser mais pesado, às vezes o que o outro pensa que é um problema menor, associado a outros pequenos problemas, pode ser mais pesado. O que vai pesar mais? Qual desses dois lados vai pesar mais? Vai variar de acordo com o que vocês acreditam. Sabendo tudo que vocês sabem, tendo acesso a todas essas informações, os dados técnicos, agora a próxima pedrinha que entra nessa balança aqui é você que vai colocar. É só a sua experiência, pode contar. Agora, o que é importante para finalizar? Ter a consciência de que o parto ele é um portal, né? Só você pode saber como você quer passar por esse evento, né? E envolve questões tabu, morte, luto, vida, sexualidade, maturidade, evolução. E para se abrir ao novo, a gente tem que necessariamente passar por algo que tem que ficar para trás, né? Para que possa haver evolução do caminho. Às vezes a gente vai ter que deixar o controle, às vezes a gente vai ter que deixar um padrão de hábitos, de crenças, e vai ter que escolher continuar nesse caminho, evoluir nesse caminho. E escolher caminhar da maneira como você escolher, ela é tomar a vida, né? É você reconhecer e honrar a vida que veio até você, que chegou até você pelos antepassados, que te tomou e levou para frente. Tomar essa força da vida e passar ela para frente, que é o que você está fazendo agora, você mãe, você pai, é um processo de entrega, não é de controle. Por isso acho que é tão difícil, né? Hoje em dia a gente controla tudo. E é uma entrega de corpo, de alma, para quem acredita, até de espírito, né? Tomar a vida é tomar a Deus para quem crê nele. Isso é maturidade. E essa escolha, ela só pode ser feita por você. Salvo nos casos onde o médico vai estar realmente capacitado para te indicar uma cesariana, a ciência diz que o parto vaginal é mais seguro para a mãe e para o bebê. Mas qual é a sua percepção disso? Eu não vou poder te dizer. Só você vai poder escolher. É um caminho que te chama para ser autorresponsável. Qual pílula você quer? A vermelha ou a azul? Gente, é isso. Estou aqui para vocês, para o que vocês precisarem. Não tenham medo de chamar. Vocês têm meu WhatsApp. Deixa a mensagem aqui embaixo. Para mim, estar aqui falando com vocês, gravando essas aulas, conversando com vocês, vocês não têm noção. É a minha realização. Assim, o meu mundo para. Tudo faz sentido quando eu estou falando desse assunto, quando eu estou cumprindo essa missão de ajudar essas crianças a chegarem, de ajudar essas mães a se tornarem poderosas, de ajudar esses pais a despertar o lado feminino que existe dentro deles e a despertar o leão que existe dentro deles para defender as suas mulheres e as suas crias. Então, isso para mim é realização profunda. Não tenham medo de me chamar. Por favor, me chamem, ok? Dúvidas, questões, quer conversar, quer desabafar? Conta comigo. Beijos.